Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui iniciando mais uma videoaula de ciências. Nós concluímos aí a unidade 8 na última aula e agora nós vamos iniciar a unidade 9, que vem falando aí sobre digestão e respiração. Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre esse sistema digestório, como é que ele funciona, o porquê que ele e a respiração estão associados, porque eles caminham juntos, certo? E qual é a importância deles para o nosso organismo. Então, começando aí, nós vamos iniciar na página 64, tá bom? Na página 64, que vem falando sobre digestão e respiração. Nós iniciamos a unidade aí, a unidade 9, já mostrando, inclusive, um ambiente um tanto quanto poluído, né? Já falando em relação à respiração, que nós estamos também comentando sobre esse assunto na disciplina de geografia, que vem falando sobre a poluição do ar, a poluição da água. Então, a respiração, ela é essencial para o funcionamento do nosso organismo, mas a poluição atrapalha esse processo. Então, na abertura da unidade, nós temos aí a imagem, né, de uma cidade movimentada, com bastante indústrias, e podemos ver aí que esse ar está bastante poluído. De que forma o ar poluído pode prejudicar a nossa saúde? Sabemos que os fluidos, né, que são liberados aí pelas indústrias, pelos carros, podem entrar no nosso sistema respiratório e isso pode afetá-lo de forma grandiosa, né, trazendo vários problemas de saúde como asma, bronquite, entre outros. Qual é o caminho feito pelo ar dentro do nosso corpo? Nós já sabemos, né, pelo fato assim de já observar o processo, que nós respiramos, né, pelo nariz e pela boca. Então esse ar entra por esses órgãos, tá? E vai aí para os pulmões. Nós vamos ver aí depois certinho como isso funciona. Qual é o gás que está presente no ar e é essencial para a vida de muitos organismos, inclusive dos seres humanos? Sabemos que é o oxigênio, que é essencial para a vida dos seres vivos, tá? Para que isso aconteça, para que a gente possa respirar, para que possa existir vida na Terra, o ar é essencial para os pulmões, certo? Qual é a função desse gás em nosso corpo? É justamente fazer com que esses órgãos internos funcionem. Sem o oxigênio, não há o funcionamento desses órgãos, tá? Ele entra lá dentro e os órgãos liberam gás carbônico. Então, ele vai trabalhando ali junto com os outros órgãos internos para que esses órgãos possam funcionar de forma harmoniosa. Brincamos, inclusive, que o nosso corpo humano é como se fosse uma orquestra, que se tem algo que não está, um instrumento, né, que não está tocando bem, ela fica com um pouco aí de falta de sincronia. O nosso organismo também é da mesma forma, tá bom? Bom, crianças, começando aí então, ideias em construção. Já reparou o que acontece com a sua respiração quando você se movimenta, seja correndo, dançando ou brincando? O número de respirações que o seu corpo realiza em 1 minuto aumenta ou diminui após você praticar atividades físicas? Por que você acha que isso acontece? Registre suas hipóteses a seguir. Bom, nós sabemos que se eu estiver em repouso, com o meu corpo parado, a minha respiração está normal, tranquila. A partir do momento que eu me esforço, que eu faço algo, ou que eu faço uma atividade física, que eu corro, tá? Eu vou mudar ali a minha respiração. Ela vai ficar mais acelerada. Sabe por que isso acontece, crianças? Porque o nosso corpo está pedindo mais ar pelo fato dele estar gastando mais energia. Quanto mais energia eu gasto, mais ar eu preciso, tá bom? Por isso que eles caminham juntos.
o sistema digestório e o sistema respiratório. Porque é através do sistema digestório que eu vou conseguir os nutrientes necessários para que o meu organismo tenha energia e ele vai eliminar aquilo que não é necessário através das fezes. Nós vamos ver isso, tá bom? E também a respiração ajuda nesse processo de digestão, tá? Quanto mais energia eu vou gastar, mais respiração, mais forte a minha respiração vai ficar, tá bom? Bom, essa resposta ela é pessoal. A tia Grazi conversou aqui um pouquinho com vocês sobre, né, como fazê-la, dando caminhos, mas ela é pessoal. Agora, utilizando um lápis e um cronômetro, siga os passos descritos a seguir para descobrir o que ocorre nessas situações. Aqui, crianças, pede para que você forme dupla com um colega. Infelizmente, nós estamos num processo aí que nós não podemos fazer dessa forma. Mas eu quero que você convide um adulto da sua casa para você fazer tudo isso que está pedindo. Porque na aula de ciências online, nós vamos conversar sobre aquilo que vocês descobriram, tá bom? Vocês com suas professoras, os meus alunos comigo, sobre o que aconteceu aí, o que vocês observaram. É como se fosse uma análise científica. Tudo aquilo que é analisado de forma correta serve para que a gente tenha parâmetros para entender como funciona o nosso corpo. Então, é isso que vocês vão fazer, tá? Um dos integrantes da dupla, você vai convidar alguém da sua família, deve ficar responsável por fazer as anotações. O outro fará as atividades. Então, você convida alguém da sua família para anotar e você fará as atividades. O aluno que fizer as atividades deve ficar sentado e relaxado por 1 minuto. Então, a primeira coisa que você vai ter que fazer, ficar sentado e relaxado por 1 minuto. A pessoa que está marcando vai marcar no cronômetro esse 1 minuto, tá? Ok? Após o período de relaxamento, o outro aluno deverá marcar 1 minuto no cronômetro e contar quantas vezes o colega respira nesse tempo. Então, a pessoa que está com você, observando ali a sua atividade, vai ficar contando quantas vezes você respira por minuto e vai observar e anotar, certo? Considere comum a respiração os movimentos de entrada e saída do ar, né? Quando eu faço isso aqui, ó. Mas é a respiração normal, não precisa de você ficar puxando e soltando. Você está ali respirando normalmente e um adulto vai contar quanto tempo, por quantas vezes você respirou dentro de 1 minuto, certo? Normalmente, sem puxar, sem forçar, ok? Bom, contou isso daí, ele já sabe quantas vezes você respirou por minuto enquanto estava em repouso, paradinho. Estou paradinha, estou respirando. Vou marcar 1 minuto, vou ver quantas vezes eu respirei dentro desse 1 minuto. Agora, você vai mudar, você vai fazer polichinelos por 1 minuto, tá? A atividade de polichinelos, de levantar os braços e abrir as pernas. Abriu, fechou, fazer o polichinelo. Quando você fizer isso dentro de 1 minuto, tá? Você vai fazer a atividade durante 1 minuto. A pessoa que está marcando vai marcar novamente esse 1 minuto e vai contar também a sua respiração. Você vai notar que a sua respiração vai mudar totalmente quando você estava de repouso e depois quando você fez atividade física, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai anotar. Depois que você fez, você agora vai anotar as suas observações aqui. Número de respirações por minuto enquanto você estava em repouso e o número de respirações por minuto depois da atividade física. Então, a pessoa te ajudou ali, você anotou. Anotou o seu? Tá tudo ok? Agora é você que vai fazer com o adulto que você vai convidar na sua casa. Primeiro, você vai observar quantas vezes ele respira em repouso durante 1 minuto. Depois, ele vai fazer os polichinelos durante 1 minuto e você vai contar quantas vezes ele respira enquanto faz atividade física, tá bom? Vocês vão observar, gente, que é bem diferente. Por quê? Porque o nosso organismo está gastando energia. Quanto mais energia eu gasto, mais respirações eu vou ter por minutos,
tá bom? Certinho? Então, vocês vão fazer isso daí e na próxima aula online nós vamos fazer a discussão da página 67, conversando aqui sobre essas hipóteses, sobre essas questões que estão aqui, tá? Então, vamos lá, meus amores. Construindo conhecimentos. O que é digestão? Os alimentos que ingerimos contêm nutrientes importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. Nós falamos isso na unidade 8. Os alimentos são essenciais para a nossa saúde, para o funcionamento do nosso organismo, porque são os alimentos que nos trazem energia. Grifem aí. Para que possamos aproveitar esses nutrientes, o alimento precisa ser transformado em compostos menores, que possam ser absorvidos pelo nosso corpo e aproveitado pelas células. Essa transformação dos alimentos chama-se digestão, certo? O que é isso, Tiagra? Digestão. A partir do momento que o alimento entra pela sua boca, ele vai ser triturado pelos dentes. Foi triturado pelos dentes, ele já se transformou em pedaços menores. Mas mesmo assim, ele vai passando por outras partes do nosso corpo, com a ajuda de substâncias químicas que o nosso corpo também tem, e vai se transformando cada vez mais em compostos menores, até o organismo aproveitar aquilo que é bom e reter, e aquilo que é ruim ser eliminado pelas fezes. Então, ele percorre um caminho, todo um caminho. Passa pela boca, né? Passa pela faringe, e assim vai passando por várias partes do corpo, até chegar no intestino, aonde a gente faz esse aproveitamento ou descarte daquilo que não vai ser aproveitado pelo nosso organismo. Então, passa pela faringe, passa pelo esôfago, até chegar no intestino, certinho? Continuando. Os produtos resultantes da digestão, isto é, os nutrientes, grifem aí, os nutrientes são aproveitados pelas células na produção de energia e de novas substâncias, garantindo o funcionamento do organismo. Consumir alimentos. O meu corpo está fazendo a digestão. Ele vai absorver os nutrientes que são essenciais para dar energia para o nosso organismo, para trabalhar, para estudar, para fazer atividades físicas e assim por diante. As frutas, assim como todos os alimentos que ingerimos, são transformados pelo processo de digestão em compostos menores. Como que funciona esse sistema digestório? Grifem aí. O processo de digestão ocorre pela ação do sistema digestório. O sistema digestório é composto pelo tubo digestório e pelos órgãos anexos a ele. O que é esse tubo digestório? Grifem aí. É formado pelas seguintes estruturas: a boca, a faringe, o esôfago, que é logo abaixo aqui, o estômago, o intestino delgado, o intestino grosso e o ânus. Continuem grifando. Os alimentos percorrem todo esse caminho dentro do tubo digestório enquanto estão sendo digeridos, ou seja, passa pela boca, da boca ele passa pela faringe, pelo esôfago, vai para o estômago. Lá no estômago, ele passa por um processo químico, porque ali a gente tem, né, o suco gástrico que ajuda nessa digestão. Depois disso, ele vai para o intestino delgado, que também tem substâncias que ajudam nessa digestão. O intestino grosso e, em seguida, aquilo que não é aproveitado pelo nosso organismo sai pelo ânus em forma de fezes, tá? Continuem grifando aí. Já os órgãos anexos são quem? São as glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Elas produzem substâncias que são essenciais para que a digestão ocorra, ou seja, substâncias químicas, como o suco gástrico, tá? Essas glândulas salivares, que é a saliva que ajuda a triturar os alimentos, a transformá-los em partículas menores, ok? Então, vamos lá, gente. Observe na imagem a seguir os componentes do sistema digestório. Nós temos a boca, a faringe, tá? Dentro da boca nós temos as glândulas salivares, ok? Ó, a boca. Dentro da boca nós temos as glândulas salivares,
tá? Depois, logo abaixo aqui, nós temos a faringe. Percorrendo o caminho aqui, ó, o esôfago. Em seguida, logo abaixo do esôfago, nós temos aqui o estômago, tá? Depois do estômago, nós temos aqui o intestino grosso, o intestino delgado e logo abaixo o ânus. Essas outras partes, como o pâncreas, o fígado, vesícula biliar e as glândulas salivares, são aí componentes anexos que ajudam nessa digestão, tá bom? Mas o caminho percorrido é este aqui que está mostrando em azul. Boca, faringe, esôfago, estômago, intestino grosso, intestino delgado e intestino grosso, tá bom? Certo? Então vamos lá, ó. A boca, entrada do tubo digestório onde se encontram a língua e os dentes e onde é secretada a saliva. Glândulas salivares produzem a saliva que é secretada dentro da boca. Faringe, tubo comum à passagem de alimento e de ar. Esôfago, tubo que liga a faringe ao estômago. Estômago, parte dilatada do tubo digestório. Certo? Aí nós temos aqui, ó, o intestino grosso, tubo mais curto que o intestino delgado. É o local onde ocorre a formação das fezes. Intestino delgado, tubo longo que se tem várias dobras internas. É o local onde ocorre parte da digestão e absorção dos nutrientes. Ele passa primeiro, gente, pelo intestino delgado, esse alimento, aonde é feita a separação daquilo que vai ser descartado e aquilo que vai ser aproveitado pelo nosso organismo. Aquilo que não é aproveitado vai para o intestino grosso. E do intestino grosso é eliminado no ânus, através das fezes, que é o orifício por onde saem as fezes. Certo? Aí nós temos os órgãos anexos, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Nós já falamos das glândulas salivares. O pâncreas é a glândula que produz substâncias que ajudam na digestão, substâncias químicas, como a tia Grazi disse. O fígado é o órgão que produz a bile, uma substância que ajuda na digestão das gorduras. E a vesícula biliar é uma bolsa que armazena a bile, também um líquido que ajuda na digestão. Etapas da digestão. Como ela acontece? Grifem aí. A digestão é um processo que ocorre por etapas. Ela se inicia pela boca e termina no intestino grosso, com a absorção de água e minerais. O esôfago, o estômago e os intestinos têm músculos em suas paredes que se movimentam e empurram o alimento ao longo do tubo digestório. Esse movimento é chamado de movimento peristáltico e também ajuda a misturar os alimentos e substâncias digestivas. Então, todo esse movimento, né, como se fosse uma cobrinha, uma minhoquinha se mexendo, tá? É um movimento que ajuda aí na digestão, ok? A seguir, vamos conhecer as etapas da digestão que ocorrem em nosso corpo. Primeira coisa que a gente faz, ingere o alimento. Coloca esse alimento aonde? Na boca. Então, vamos lá. A ingestão é a entrada de alimentos no tubo digestório que ocorre pela boca. A boca é a entrada do tubo digestório para depois ele fazer o seu caminho. Nessa etapa ocorre a mastigação, grifem aí, a mastigação e a deglutição. Ou seja, primeiro passa pela boca, as glândulas salivares me ajudam ali na mastigação. Eu vou mastigar, os dentes vão triturar e depois ocorre o quê? A deglutição, quando eu vou engolir este alimento, certo? Grifem aí. Na mastigação, o alimento é triturado pelos dentes. A dentição, ou seja, nosso conjunto de dentes, muda ao longo dos anos. Os recém-nascidos não têm dentes, que começam a nascer alguns meses após o nascimento. Por volta dos 3 anos, a primeira dentição, conhecida como decídua, está completa. Ela é composta por 20 dentes com formas e funções distintas. Vocês vão ver aí, logo mais, que cada dente tem uma função diferente, tá? A substituição da dentição decídua pela dentição permanente, ou seja, vai chegar num ponto, a gente troca esses dentes, vocês sabem disso, caem,
nascem outros, que é chamado de dentes de leite, né? Esses primeiros dentes que nós temos são chamados de dentes de leite. Logo depois acontece essa substituição. Então, a substituição, grifem aí, da dentição decídua pela dentição permanente começa aproximadamente aos 7 anos de idade. Então, a substituição da dentição decídua, a decídua é os dentes de leite, chamados dentes de leite. Depois disso vem a permanente. Começa a acontecer com 7 anos, tá? Ok? Assim, passamos alguns anos com a dentição mista, que combina dentes decíduos, ou seja, dentes de leite, e dentes permanentes. Por volta dos 12 anos, a dentição permanente está quase completa, a não ser pelo terceiro par de molares, conhecido popularmente como os dentes cis, que é aqueles que ficam lá atrás, que são os últimos a nascerem. Ele não ocorre em todas as pessoas, mas quando sim, costuma nascer por volta dos 18 anos. A dentição permanente é formada por 32 dentes, contando os terceiros molares, os 28 dentes, sem os terceiros molares. Então, nós temos aqui, tá? Terceiro molar, que é o último, né? Que nós acabamos de falar aqui, que é aquele que nasce depois. O primeiro molar, o segundo molar e o terceiro molar, que é o que nasce aqui por último, que a tia Graça falou para vocês, que é o siso. Aí nós temos o pré-molar, o segundo pré-molar, o primeiro pré-molar, o canino, que é aquele que parece o dentinho de vampiro, né? O inciso lateral e o inciso central, certo? Todos eles fazem parte aí da formação dos dentes, tá? Ok? Dessa dentição permanente. Olha só, grifem isso aí que agora nós vamos falar sobre a função desses dentes. Os dentes incisivos estão situados na parte da frente da boca e servem para cortar os alimentos. Os caninos possuem formato mais pontiagudo e servem para rasgar os alimentos. Então, os caninos servem para rasgar os alimentos. Os incisivos servem para cortar os alimentos. Já os pré-molares e molares possuem a função de amassar e triturar os alimentos e localizam-se no fundo da boca. Certinho? Então, cada dente tem a sua função. Mastigar, rasgar, certo? Então, cada um tem uma função diferente, ok? Ao mesmo tempo que o alimento é triturado pelos dentes, ele também é misturado à saliva, o que ajuda no processo de digestão. A saliva, além de umedecer os alimentos, contém substâncias digestivas que iniciam a digestão de alguns nutrientes. O alimento triturado pela mastigação e umedecido pela saliva formam uma pasta. Grifem aí. Como é o nome dessa pasta? O bolo alimentar. O que é deglutição? Tia Graça falou agora mesmo já, né? A deglutição, grifem aí, é o ato de engolir esse bolo alimentar. Mastiguei, 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 fui formando um bolinho alimentar na minha boca. A partir do momento que eu vou engolir este alimento, eu estou passando pelo processo de deglutição. A língua ajuda esse movimento empurrando o bolo alimentar em direção à faringe. A faringe se comunica com o estômago e também com a laringe, por onde circula o ar que entra e sai dos pulmões. Para garantir que o alimento que passa pela faringe siga o esôfago, para o esôfago, evitando que ele entre na laringe, há uma válvula chamada de epiglote, que fecha a passagem para a laringe quando engolimos. Olha só o quanto o nosso organismo é inteligente. Fecha essa passagem para não haver prejuízos, para não atrapalhar justamente nessa questão da digestão e para garantir que o alimento passa, né, pela faringe e vai para o esôfago, tá? Então, essa válvula aí é a epiglote que evita que isso aconteça, garantindo que o alimento passe realmente e vá para o lugar certo, tá bom? Olha aí, mostrando no esquema, tá? Cavidade nasal, o bolo alimentar aqui de verdinho, a laringe aqui e a traqueia, tá?
A língua está aqui, ok? O bolo alimentar está passando. A epiglote está aqui, ó. Estão vendo? No momento em que acontece, essa válvula ela entra em ação. Ela fecha para a laringe quando engolimos, ok? Transformação do alimento. A transformação dos alimentos em substâncias mais simples e que podem ser reaproveitadas pelas células ocorre por processos diferentes ao longo do tubo digestório. Na boca, grifem aí, ocorre a mastigação, que, como vimos, tritura os alimentos em pedaços menores e facilita sua mistura com a saliva. Na saliva, há substâncias que favorecem o início da digestão dos carboidratos, formando compostos menores, como a tia Graça já havia falado anteriormente. Grifem aí. Após a deglutição, o alimento passa pelo esôfago e chega ao estômago. A parede do estômago produz substâncias que começam a digerir as proteínas. Substâncias como o suco gástrico, que a tia Graça falou, que é uma substância química. Os movimentos peristálticos impulsionam o alimento pré-digerido para o intestino delgado. Ali, o alimento recebe mais substâncias digestivas produzidas pelo fígado, pelo pâncreas e pelo próprio intestino, substâncias químicas, né? Certo? Completando a digestão. Ao final do processo de digestão, é formada uma pasta composta por nutrientes digeridos, água e componentes não digeridos. Essa pasta percorre o intestino delgado, onde ocorre a absorção de nutrientes e parte da água, e depois vai para o intestino grosso, onde ocorre a absorção da água, certo? Olha só como acontece essa absorção dos nutrientes aí, gente, pelo intestino. Os nutrientes, grifem aí, digeridos, são absorvidos pelas células da parede do intestino delgado e passam para o sangue. Nós temos aqui, ó, essas célulazinhas, a representação de um trecho do intestino delgado, mostrando as dobrinhas das paredes internas, tá? Essa parede interna do intestino delgado é repleta de pequenas dobras ou pregas, que aumentam a superfície do intestino em contato com os nutrientes, tornando a absorção mais eficiente. Então, nós temos aqui a parede externa, a parede interna, o músculo do intestino, ok? E as dobrinhas, que ajudam aí na digestão dos alimentos. Formação das fezes. O que não foi absorvido, como a tia Graça já falou para vocês, ou digerido, é encaminhado para o intestino grosso pelos movimentos peristálticos, tá? Movimentos musculares das paredes do intestino. Grifem aí. No intestino grosso continua a absorção da água e a formação das fezes. Essas ficam acumuladas no intestino grosso e são encaminhadas pelos movimentos peristálticos em direção ao ânus, por onde são eliminadas, ok? Então, aquilo que é bom, o organismo absorve. Aquilo que não será aproveitado é eliminado pelas fezes. Certinho, meus amores? Bom, fica aqui o desafio para vocês de fazer atividade, onde vocês deverão ficar de repouso durante 1 minuto e marcar quantas vezes você respirou dentro desse 1 minuto. E depois você vai fazer uma atividade em 1 minuto e marcar também quantas vezes você respirou dentro desse tempo aí determinado. E depois trocar com alguém da sua família que você escolheu para fazer essa atividade. Não se esqueçam de fazê-la, porque nós vamos discuti-la na aula online. Vamos falar sobre, ok? E na próxima aula também já vamos falar sobre o processo de respiração. Combinado? Um beijo para vocês, então, e até a próxima aula.